Olá a todos, eu me chamo Otávio, estou aqui para apresentar meu trabalho em andamento de iniciação científica, criação de ferramenta para análise de veracidade de batidas binaurais em áudios da internet, de minha autoria, Otávio Mendonça, do professor Charles e também do professor Ederson, ambos professores da Engenharia Biomédica da Uninter, curso qual eu faço parte como estudante acadêmico. Bom, sempre quando a gente fala de batidas binaurais, a gente está falando de neurociência e onda cerebral. O cérebro emite frequências através da atividade elétrica e química dos neurônios, e eles se comunicam através das sinapses. Essas sinapses geram ondas cerebrais de diferentes frequências que refletem diferentes estados de consciência e atividade mental. Embora esse fenômeno seja conhecido há algum tempo, a pesquisa científica focada na aplicação para a redução da ansiedade, para efeito terapêutico e outros estados mentais começou a ganhar destaque somente lá no final do século XX e no início do século XXI. Então, quando a gente está falando de batida binaural, a gente está falando de uma série de conceitos e escopos científicos que envolvem atividade neuronal, sinais elétricos e químicos, ondas cerebrais, frequência das ondas cerebrais e também como medir essas ondas. O conceito de batida binaural foi descoberto em 1839 pelo físico alemão Heinrich Wilhelm Dove. No entanto, a aplicação desse fenômeno, conforme eu expliquei anteriormente, começou a ser explorada muito mais tarde, né? Um dos primeiros estudos notáveis nesse contexto é o de Lane, que investigou basicamente os efeitos das batidas binaurais no desempenho da vigilância e no humor dos participantes. Bom, a batida binaural nada mais é do que um fenômeno auditivo que ocorre quando dois tons com frequências ligeiramente diferentes são tocados separadamente em cada ouvido. O cérebro percebe essa diferença entre as frequências como um terceiro som rítmico, chamado de batida binaural, que não existe fisicamente, mas é gerado pela atividade neural. Esse efeito é possível porque o processamento auditivo ocorre em partes do tronco cerebral, como o núcleo olivar superior, que integra os sinais de ambos os ouvidos, certo? Esse ritmo é percebido e ele pode influenciar as ondas cerebrais por um processo chamado de arrastamento neural, ou brainwave entrainment, no qual o cérebro tende a sincronizar sua atividade elétrica com a frequência da batida binaural. Diferentes frequências, inclusive, de batidas binaurais podem estimular diferentes estados mentais. Falando um pouco sobre essas frequências cerebrais, o cérebro ele possui várias delas, né? Beta, alfa, teta, gama. Eu trouxe aqui, bem resumido, um apanhado da característica dessas frequências. A frequência beta, que está entre 14 e 40 Hz, tem relação com a emoção como raiva, medo e estado de alerta. A alfa, que está ali entre 7.5 a 14 Hz, tem relação com estímulos visuais e também relação direta com o aprendizado, com a memória e com a saúde mental. A teta, que aqui dentro desse estudo até o presente momento foi o nosso foco, ela está entre 4 e 7 Hz e está relacionada a estados hipnóticos, meditação, sono e memória curta, também bastante relacionado com o estado de relaxamento profundo. Temos também a frequência gama, que são ondas ali na frequência de 40 Hz a 100 Hz, e tem relação ao processamento simultâneo de informações em diferentes áreas do cérebro. A delta, por sua vez, são frequências lentas de 0.1 a 3 Hz e estão presentes em estados de sono e meditação profunda, transe e hipnose também. E só um adendo, não é que quando a gente está nesses estados só tem essa frequência de onda cerebral. A incidência é maior delas, mas ainda existem outras frequências que também estão presentes. E por que a gente escolheu trabalhar com a faixa teta, né? A faixa teta, que está entre 4 e 7 Hz, é associada a estado de relaxamento profundo e possui uma relação com atenção sustentada, foco e meditação. Com isso, ela tem um potencial terapêutico promissor para indivíduos neuroatípicos, como autistas, pessoas com transtorno de déficit de atenção, entre outros. O nosso intuito, futuramente, eu vou explanar melhor mais à frente, mas é basicamente utilizar as batidas binaurais como um suporte, um tratamento não invasivo que possa auxiliar pessoas com autismo, pessoas com TDAH, pessoas ansiosas, né, a obterem uma redução desses sintomas negativos relativos às suas particularidades da neuroatipicidade, né? E bom, a partir daí, antes da gente conseguir fazer esse estudo,
a gente precisava ter certeza que a gente conseguiria gerar batidas binaurais. Então surgiu a problemática de como é que a gente vai validar essas batidas binaurais, né? Como é que a gente vai medir, como é que a gente vai aferir isso. Portanto, a gente optou por criar uma ferramenta através de código, né? Especificamente da linguagem Python. São 5 etapas que a gente fez esse processo. A primeira foi a seleção de amostras de YouTube com licença Creative Commons, para não ter problema com direito autoral, nem violação de uso. A segunda etapa, a gente catalogou essas amostras de forma a deixar elas anônimas, mas ao mesmo tempo a gente poder processar elas de forma a aferir se são ou não batidas binaurais. A terceira etapa, a gente desenvolveu um script em Python para verificação de veracidade, utilizando algumas bibliotecas, né, que envolvem a etapa 4 também. Essas bibliotecas geraram para a gente gráficos FFT, que seria transformada de Fourier, com as bibliotecas Python NumPy, SciPy e Matplotlib. Com esses gráficos e com o próprio resultado do terminal do nosso algoritmo, a gente pôde comparar a frequência dos canais esquerdo e direito e atestar se é realmente uma batida binaural ou não, né? Com isso, alguns gráficos foram gerados. Eu não consegui trazer todos aqui porque foram exatamente 30 amostras. E ficaria muito extenso trazer isso um gráfico atrás do outro, né? Então eu trouxe os principais aspectos que a gente encontrou em diferentes gráficos e diferentes amostras. O primeiro deles é quando a amostra é uma batida binaural θ, né? Que está ali naquela frequência de 4 a 7 Hz, que é o caso da amostra 1. Então o nosso script, nosso algoritmo gerou 3 gráficos para a gente, sendo o primeiro o espectro de frequência do canal esquerdo, a maior incidência dessas frequências, assim como no segundo gráfico o canal direito, e por fim a diferença entre esses canais. E o próprio algoritmo que a gente criou, o próprio código em Python que a gente criou, ele devolve para a gente tanto a frequência do canal esquerdo especificamente, quanto do direito, e por fim a diferença entre canais para que a gente possa testar se é batida binaural ou não. O outro caso é quando a amostra não é uma batida binaural, que é o caso da amostra 4, né, cuja frequência do canal esquerdo é 52.10 Hz, a do direito 129 Hz e a diferença entre o canal 76.90 Hz. Ou seja, não está dentro daquelas faixas das ondas cerebrais, portanto não é uma batida binaural. E também existe o caso quando a amostra é uma batida binaural, mas não está dentro da faixa das ondas θ, que é a onda que interessa para a gente no momento atual, né? Que é o caso da amostra 5, por exemplo, que a frequência do canal esquerdo é 410 Hz, a do direito 400, e a diferença entre os dois canais é 10 Hz. Ela estaria ali na faixa da onda alfa, se não me engano. Portanto, ela não é uma batida binaural θ, mas ela é uma batida binaural, só não está dentro da faixa de ondas θ. Como conclusão, a gente percebe que é necessária a ampliação do banco de dados dessas amostras verificadas e catalogadas também, bem como o desenvolvimento de uma interface gráfica para que os scripts fiquem mais acessíveis para pessoas, pesquisadores, terapeutas que não têm tanta familiaridade com a programação, né? A gente também está com foco de realizar o desenvolvimento de um framework de procedimentos envolvendo a criação das nossas próprias batidas, de batidas binaurais autorais, utilizando os próprios scripts Python também, para que a gente possa validar isso em estudos futuros controlados, né, e aplicados em humanos, e que a gente possa realizar esses estudos não somente para aferir o uso da batida binaural, mas também fazer algumas outras medições envolvendo parâmetro fisiológico e psicológico, como frequência cardíaca, concentração de ondas cerebrais específicas sob intervalo de tempo exposto, entre outros escopos e parâmetros também, que são interessantes de se estudar dentro das tecnologias em saúde e neurofeedback também. Aqui são as referências bibliográficas que eu utilizei. Como agradecimento, gostaria de agradecer ao Uninter de me conceder a oportunidade de ser voluntário no programa de iniciação científica, me deu essa oportunidade, como também o próprio Enfoque, por estar deixando eu apresentar aqui. Convido a todos para seguirem a página do meu curso da Engenharia Biomédica Uninter. A gente sempre está postando conteúdo lá que são muito bacanas. E no mais é isso, agradeço a todos. Muito obrigado.